obesidade de informação, excesso de opinião. O que significa ter experiência? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar sobre a relação da informação e da experiência. Olá, gente! Vocês estão aqui no meu canal, eu me chamo Mariângela Pós, sou doutora em educação e hoje eu vou trazer esse tema. Esse tema, ele é tão gigante, você vai se apropriar dele e você vai gostar muito. Eu falo hoje sobre a questão da experiência e como essa experiência nos afeta, o que é realmente a experiência, por um viés de um estudioso espanhol, Jorge La Rosa Bondia, onde ele tem um livro específico sobre as questões da experiência, que eu vou deixar na descrição, que são tremores escritos sobre a experiência. Então ele tem vários fragmentos, vários artigos, e aí eu vou deixar para vocês consultarem também na minha descrição. E eu trago um viés desse estudo, que me chamou muita atenção sobre a questão da experiência, abordando a experiência não como um trabalho, esforço contínuo, uma ação, mas sim um viés totalmente diferente e que muito nos afeta. Se nos afeta, então tem uma relação muito significativa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. No final, deixe seu comentário, compartilhe, deixe o like, compartilhe com seus colegas, porque esse tema ele é fundamental, não só para os educadores, mas para todas as pessoas que falam muitas vezes. Eu mesma já falei várias vezes, eu tenho experiência de tanto tempo. O que é essa experiência? O que é essa experiência? É só na atuação de tal função? Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um pouco mais e depois você vai se aprofundar também nos estudos de La Rosa, que vai trazer grandes pontos para vocês. Eu fiz muitos esquemas aqui para poder não esquecer de dizer nada para vocês, porque é muito valioso esse vídeo. Então vem comigo, vamos lá para o vídeo para vocês entenderem muito bem. Vamos embora? Então, pensando sobre esse aspecto, a experiência ela é totalmente diferente do esforço, do trabalho em si. O autor ele traz questões que envolvem 4 pontos. Então ele fala um pouquinho sobre a questão do sujeito moderno, esse sujeito de informação. Então esse sujeito de informação, ele é um sujeito que envolve a nossa realidade hoje. Então, La Rosa vai pontuar essas questões da experiência. E ele traz 4 pontos, o texto, o artigo dele, que tem esses fragmentos importantes dentro desse livro, ele traz notas onde ele vai dialogando e vai pontuando. E eu venho trazer para vocês aquilo que realmente me tocou, e se me tocou, eu acredito que vai transbordar na vida de vocês para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da experiência. Esse valor da experiência, o que significa essa experiência, trazendo esse sujeito moderno, trazendo esse sujeito da informação. Para vocês terem uma noção, esse artigo ele saiu em 2012, só que é um artigo que é muito atual e muito pertinente na nossa época. Então, sujeito moderno, um sujeito de informação, um sujeito que tem uma gula de informação, ele acaba tendo uma obesidade de informação. Então, essas questões de informação, elas vão ser trazidas e reveladas pelo autor, por Jorge La Rosa, porque traz esse viés, né? E eu já de antemão já trago o primeiro ponto que ele traz dizendo que a experiência é totalmente diferente da informação. Totalmente diferente. Então, assim, nós temos esse sujeito de informação, esse sujeito sedento, esse sujeito moderno, esse sujeito super estimulado sobre as informações, tem mais informações. E o que acontece com tanta informação? Essas informações, elas acabam não te dando experiência. Então, por isso que a informação é totalmente diferente da experiência. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que hoje a experiência ela é rara, muito rara, tá? O terceiro ponto que ele traz é por que essa experiência que nós estamos discutindo e conversando, dialogando, ela é rara? Por causa da aceleração, da rapidez, tá? E o quarto ponto é por que essa experiência ela é rara, por que essa experiência ela se torna acelerada, tá? E por que isso? Porque nós temos excesso de trabalho. Então, esse caminhar desses 4 pontos, então, a experiência, ela não é informação, é totalmente diferente. Segundo ponto, a experiência, ela é rara. A experiência, ela é rara porque tem um excesso de aceleração, né? E por quê? Porque nós temos excesso de trabalho. Então, trazendo isso, nós vamos ter o viés desse público, desse sujeito da informação, esse sujeito moderno, com essa gula de informação. E por que isso, né? Porque nós somos super estimulados, nós queremos ter informações de tudo. Só que aí, na informação, nós temos a informação e logo nós opinamos. Só que opinar por opinar não significa nada, porque não se faz nada com uma opinião somente, só damos a opinião. E essa opinião ela tem que ter resultado. E é aí que entra a questão da experiência. Olha que forte, isso é muito forte. A questão da experiência ela envolve vários pontos. O que é ter experiência? Ter experiência não é ter ação. Ter experiência é ter relacionamento, encantamento, é ter paixão. Olha que coisa linda. É contemplar a beleza daquela experiência. Muitas vezes eu venho e trago algumas experiências que eu tive ou que eu tenho. Só que essas experiências, elas envolvem o quê? As minhas experiências, o meu encantamento, as coisas que eu vivo e vivi. Vocês entenderam? Então, para ter encantamento, eu preciso ter essa experiência, eu preciso contemplar essa experiência. Então, o sujeito da informação, ele acaba não tendo tanta experiência porque ele não contempla essa experiência. Ele não se apega aos detalhes. E nós temos que pegar, até fiz um resuminho, a experiência é o encantamento, é o relacionamento, é o tempo, é aquele relógio que silencia para te viver aquela experiência e curtir a experiência. E isso nos afeta. Fazendo com isso, a experiência ela só existe realmente se tiver qualidade, se tiver encantamento, se nos afetar. Se ela nos afetar, nós estamos encantados. Olha que coisa. Então, para isso, nós vamos ter o encantamento e aí não tem uma sobrecarga. Nós não nos sobrecarregamos. Então, nós temos uma qualidade dessa experiência. Porque nós vivemos, nós temos um relacionamento, nós contemplamos, nós curtimos, nós vivemos aquela experiência. E essa experiência não é só de trabalho, é de tudo. Se nós temos um tempinho, nós conseguimos contemplar essa experiência vivida, experiência do relacionamento, a experiência do que nós estamos vivendo no trabalho, nas nossas leituras, em tudo. Então, La Rosa, ele traz esses pontos, aqueles 4 pontos que eu trouxe, então, para a gente poder analisar o que realmente é uma experiência. É isso que eu pontuei agora para vocês. Então, o sujeito da informação, ele sabe muitas coisas e sempre está buscando. E aquele sujeito da experiência, que aí eu vou trazer o saber da experiência, ele vive isso, ele vive esse encantamento, ele vive esse relacionamento da experiência. Olha que interessante. Mas quem é realmente esse sujeito moderno? Esse sujeito moderno, eu fiz um checklist aqui, é um sujeito que é o sujeito moderno da informação, tá? Então, ele sempre quer saber o que vai fazer, sempre deseja fazer algo a mais, produzir algo a mais, ele tem que dar algo a mais, e por isso, no nosso entendimento, nós estamos ultra informados. Então, esse sujeito, ele é super estimulado. Esse sujeito, ele é cheio de vontade, tá? Mas nós temos que parar para algo acontecer. Então, o sujeito da informação, o sujeito da experiência, ele tem que dar uma parada. Tem que dar uma parada
para ter a experiência realmente. A experiência ela só vem pelo viés da passagem, da contemplação, daquilo que realmente a gente analisa, vê os detalhes. E esse sujeito da experiência, esse sujeito moderno da experiência, que ele pode ter essa passagem para a experiência real, realmente, ele necessita parar, ele necessita escutar, ele necessita pensar um pouquinho mais devagar para analisar os tópicos, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar mais nos detalhes. Isso é tão interessante porque quando nós temos as ideias elas vêm, muitas vezes vêm tópicos, flechas de ideias, mas quando realmente a gente necessita fazer algo e a nossa vontade, a nossa necessidade faz com que possamos pensar sobre algo, nós paramos. Tem que parar. E essa experiência da parada, da meditação, ou parada da reflexão, ou parada do surgimento das ideias, é esse sujeito da experiência. Eu tenho que ter essa experiência de poder, assim, como eu me conecto de encantamento com as ideias, como eu me conecto com a experiência. Olha que maravilha isso. Então, isso faz com que a gente possa ser um sujeito realmente de experiência, ser um sujeito com experiência. E temos que superar o juízo, a vontade, as ações constantes, cultivar mais o encontro dessa nossa experiência, cultivar mais a atenção, a delicadeza. Nós temos que nos calarmos, muitas vezes, escutar, dar tempo para tudo acontecer. E entender esse sujeito da experiência, colocar ele na experiência. E quando nós nos tornamos um sujeito da experiência, nós vamos ter o saber da experiência. O saber da experiência, ele é tão lindo quanto a própria experiência. O saber da experiência, ele envolve o modo da resposta que nós temos pelos acontecimentos. Quando acontece algo conosco, como nós vamos responder para aquilo? Como nós vamos falar? Esse é o saber da experiência. E também é um modo do que nós sentimos, porque nos afeta, e aí nós estamos tendo experiência daquilo, experiência de tudo. E aí nós temos o quê? Essa sabedoria da experiência. E nós temos também o sujeito da experiência que ele se abre. Quando nós sabemos que nós temos experiência? Vocês querem saber? Nós sabemos quando nós temos experiência, realmente, quando nós temos a liberdade, quando nós temos abertura, quando nós estamos nesse território de passagem, curtindo, analisando, vivendo, querendo, alimentando, encantados. Nós temos a transformação. Nós estamos dispostos para aquela experiência que nós estamos vivendo. Nós estamos abertos para a experiência. E é aquilo que nos deixa tocar. Agora eu estava pensando, experiências alegres, tristes, experiências. Eu falei agora, quando nós temos o saber da experiência, é quando nós sabemos utilizá-la. Quando nós temos uma resposta dos acontecimentos, como nós respondemos para aquele acontecimento, nós podemos ter experiências diversas. Mas nós temos o saber da experiência quando nós sabemos lidar com aquela situação. Então, esse sujeito da experiência, ele está aberto, ele se deixa tocar, ele quer viver aquilo, ele tem abertura, ele tem esse território de passagem lindo. E isso demonstra o saber da experiência, esses apontamentos da experiência, esse viver da experiência, essa abertura, estar disposto, é deixar realmente se tocar pela experiência. E aí sim nós podemos dizer, eu sou experiente nisso, e cada vez mais, porque a experiência sempre vai trazer algo novo. Olha, porque parece assim, eu sou experiente e tudo o que tu vai me apresentar eu já vivi, eu sou experiente nisso. Não, La Rosa fala que a experiência, ela é subjetiva e ela sempre pode ser modificada, porque aquilo que tu tinha como experiência, tu vai deixar se tocar,
ter abertura e tu vai viver algo novo dessa experiência. E vai te afetar de uma maneira diferente. É muito interessante, muito bom, gente. Muito bom entender sobre a experiência. Sobre esse viés da experiência, eu faço uma relação com a escola agora. Então, eu trouxe alguns pontos que eu pude analisar nesse material, que cada vez mais a escola, ela foca na questão da atenção, da distração, realmente da inteligência, da negligência. E o fato de termos sujeitos, estudantes presentes, isso nos afeta. Nós temos que cada vez mais querer que eles estejam presentes. Mas como nós vamos fazer isso? Nós estamos trabalhando direto com uma questão de diversidade, pluralidade, da questão de como nós vamos olhar para isso. Olha que interessante. A criança, ela só vai poder ter as suas experiências vividas ano após ano, se ela conseguir ter essa contemplação, essa calma, essa paciência. Quando a criança ela aprende algo, ou ela observa algo, olha isso aqui, olha essa borboleta, ela pede para te contemplar junto e ter a experiência de visualizar uma borboleta, ter a experiência de visualizar uma flor, ter a experiência de analisar uma formiga. É muito interessante isso. Então, a nossa experiência de poder viver aquilo ali, olha, o sujeito, isso é saber da experiência. Esse saber da experiência, muitas vezes, se vocês escutaram o título, vocês pensaram, nossa, o que é experiência? Eu quero ter mais experiência nisso. Vocês provavelmente também correram e se aceleraram para ver o que significa essa experiência. Eu quero ter mais experiência. Mas você deve curtir e ter abertura da experiência que você está vivendo hoje. E a cada dia você vai viver outras experiências novas. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando numa experiência do mundo, corpo, alma e espírito, numa diversidade, numa pluralidade. É nessa lente da beleza. O que aprendemos, queremos compartilhar. Nós queremos compartilhar. Então, quando a gente cresce dentro dessa experiência, olhem só, através da ideia da beleza mesmo, da contemplação, da paciência e de absorver e elaborar cada vez mais. Então, a escola, se ela for pensar, primeiro ela tem que contemplar o mundo, depois a escola em si, o sujeito, essa ideia de crescimento escolar, de vivência escolar, de experiência. Nós temos que pensar sobre o aspecto da atividade, da produtividade, da atividade em massa. Nós temos que pensar na questão da experiência desse relacionamento, daquilo que nos afeta. Então, se você quiser mais detalhes sobre esse artigo, então leia o livro e você vai entender um pouquinho mais sobre a questão da experiência por esse viés mais tranquilo, um viés mais calmo de observação da experiência que nos afeta. Queira ser o sujeito que sabe valorizar a sua experiência. Seja um sujeito da experiência e tenha o saber da experiência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite, então, os outros vídeos que eu tenho no meu canal e se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comente. Que não tenhamos pessoas que só queiram ter informação. Então, informação é diferente de experiência. Muitas pessoas dizem, eu tenho experiência. Será? Ou você tem um excesso, uma gula de informação? Vamos pensar sobre isso um pouquinho, certo? Tchau, tchau, Deus abençoe, tudo de bom. Até o próximo vídeo.